Nossa convidada de hoje é Virgínia Campelo, ela é tricologista há 26 anos e veio conversar conosco sobre um problema que afeta muitas pessoas, que é a calvície. Virgínia, boa noite, tudo bem? Boa noite, doutor Leão. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, pelo convite. Virgínia, me diga como é que surgiu esse interesse seu por essa área tão interessante. Pois é, eu estou há 26 anos nesse ramo. Eu comecei com proprietária de um salão de beleza e um pouquinho antes da pandemia eu fui... já estava um pouquinho de saco cheio de salão de beleza, porque não é fácil, mas entrei na tricologia e aí eu comecei a tomar conta, eu entrei de cara e de coração nesse mundo e me encantei com tudo aquilo que eu estava vivendo ali. E assim começou a minha história aí na tricologia, que hoje fazem 5 anos e meio que eu tô e amo o que eu faço. Ô Virgínia, o que é eflúvio telógeno e como é que ele se diferencia de outros tipos de queda de cabelo? É uma queda de cabelo difusa, né, que cai em toda a região do couro cabeludo. É uma queda temporária e ela é caracterizada por uma transição de muitos fios da fase anágena, que é a fase de crescimento, para a fase telógena, que é a fase de repouso do cabelo. E quais são as principais fases da evolução desse eflúvio telógeno? As principais causas desse eflúvio, ele vai desde uma dieta super restritiva, quanto de uma cirurgia. Mas hoje o que mais aparece lá na clínica é a parte emocional. Desde a pandemia as pessoas vêm com o emocional extremamente abalado e hoje a principal causa de queda de cabelo não é só por uma disfunção hormonal, por uma falta de vitamina, mas é um emocional extremamente abalado. E qual é o tempo necessário para voltar a crescer o cabelo depois do tratamento do eflúvio telógeno? Veja, cada organismo responde de uma forma, né? A gente não tem tempo. Existe o ciclo de queda de cabelo, que depois de um episódio, o cabelo cai por um período de 3 meses, mas não existe tempo, porque o tempo é o organismo que vai decidir. Então, a gente sempre está batendo muito na tecla. Você precisa mudar um pouquinho de qualidade de vida para melhorar isso. Então, a gente precisa fazer uma atividade física, precisa dormir melhor, ajustar os hormônios, fazer uma suplementação de vitamina, porque não tem tempo, não tem uma causa definida. As mulheres também podem se beneficiar do uso da finasterida para tratar a calvície? Pode, mas ela não pode estar num período fértil, né? O finasterida, o minoxidil, a medicação, nós tricologistas não trabalhamos com essa parte de medicamento. E também eu acredito muito que não existe uma monoterapia. A gente precisa associar as terapias para que a gente tenha um resultado positivo. Mas muitas mulheres usam, se tiver num período fértil, não deve, porque realmente pode causar uma má formação no feto. É necessário tratar a queda de cabelo antes de fazer um transplante capilar? É extremamente importante. Eu vou dizer para o senhor que eu amo esta área de transplante capilar. Foi um pouquinho onde tudo começou. Quando eu entrei na terapia capilar e na tricologia, eu corri logo para essa área e fui convidada por um médico de Brasília e do Maranhão. E fui fazer uma consultoria lá com eles. E se todo mundo soubesse a importância de um pré e um pós-operatório, ninguém deixaria de fazer. Até porque a gente precisa organizar o terreno para receber os novos fios. E uma coisa extremamente importante, a calvície androgenética, já está falando, ela é genética, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Então, mesmo o paciente fazendo um transplante capilar, ele precisa dar continuidade no tratamento, porque a calvície está lá, ela existe e a gente vai retardar
o processo de evolução do fio, de afinamento do fio. Qual seria, assim, a linha divisória, ou borderline, entre tratamento e implante? Eu sempre digo o seguinte: quem faz um implante é porque mexeu muito com a autoestima. Então, é uma escolha que você faz em fazer um transplante capilar, porque é uma coisa que mexe com a autoestima. Então, uma frase que é muito comum na tricologia e que eu uso muito é: o transplante capilar não vai resolver o seu problema, mas vai ajudar bastante. E aí vem mais uma vez a importância de você dar uma continuidade ao seu tratamento. Né? Importantíssimo, é fundamental. Muita gente sofre com esse problema, né? Como é que as pessoas podem falar com você para organizar um tratamento? Eu tenho uma clínica lá no Rui Barbosa. Minha rede social é virginia.tricologia. E quem está com problema de queda de cabelo, calvície androgenética, dermatite, a gente cuida disso lá na clínica. Virginia, muito obrigado pela sua entrevista. Doutor Leão, obrigado, senhor. Foi um prazer estar aqui. Fiquei muito honrada com o convite. Eu não sou médica, sou tricologista, mas amo o que eu faço e eu acho que o mais importante é o cuidar e o olhar, porque lá na clínica a gente tem um tratamento muito humanizado. E você continue conosco. Voltaremos após o intervalo. Você já ouviu falar em bioestimulador? Eu tenho novidades para você sobre esse assunto. Então fica comigo até o final. Rejuvenescer a pele e trazer mais firmeza é uma realidade já antiga nos consultórios de dermatologia. Os bioestimuladores de colágeno são uma ferramenta que usamos para trazer mais juventude e mais firmeza para a sua pele. Vamos entender melhor sobre esses produtos? Os bioestimuladores de colágeno são partículas que, quando injetadas na profundidade da pele, têm a capacidade de promover um bom estímulo à síntese de colágeno e, assim, ajudam a renovação do colágeno desgastado por um colágeno novo, de melhor qualidade, e isso traz mais firmeza e mais qualidade para a pele onde foi injetado. Essas substâncias podem nos ajudar a realizar diversos tratamentos contra a flacidez, tanto da face quanto do corpo. Existem duas classes de substâncias de bioestímulo de colágeno, as que chamamos inflamatórias e as não inflamatórias. As inflamatórias causam uma inflamação controlada dentro da pele e, por meio desta, a gente consegue ativar as células que produzem colágeno e elas passam a trabalhar mais e melhor. Já os produtos não inflamatórios, como o ácido hialurônico biorremodelador, fazem um mecanismo de sinalização celular e, com isso, ativam as moléculas de síntese de colágeno dentro da pele. Esses produtos, quando utilizados nas doses corretas e nos protocolos adequados para cada paciente, são capazes de tratar tanto a flacidez da face como do corpo, e também hoje em dia podemos utilizar os produtos não inflamatórios em áreas delicadas da face, como o contorno da boca, o contorno dos olhos para tratar aquelas ruguinhas bem desagradáveis que o Botox não resolve, e até mesmo a área genital. Você sabia disso? Então, agenda o seu horário e vem rejuvenescer a sua pele aqui com a gente.
Olá, hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre tratamento de obesidade e cirurgia bariátrica. Eu sou Eduardo Godoy, sou cirurgião bariátrico e aqui na nossa coluna teremos esse espaço para conversar abertamente sobre esse quadro tão importante. Então, permaneça comigo aqui até o final. Para este episódio, eu convidei aqui pessoalmente um colega muito querido, o Dr. Emílio Leão, cirurgião plástico, para tirar algumas das principais dúvidas da audiência sobre os novos critérios da resolução do Conselho Federal de Medicina, justamente sobre cirurgia bariátrica e o tratamento de obesidade. Pois não, Eduardo. E a primeira pergunta que eu tenho aqui da audiência é para saber a partir de que idade é permitida a cirurgia bariátrica? Perfeito. Quando nós falamos de cirurgia bariátrica, muito mais importante do que pensar em limites de idade é entender a real indicação do tratamento, do controle daquele excesso de peso. Então, antigamente se falava muito disso, de limite. Inclusive se dizia quando a pessoa já estava idosa, já não tinha mais indicação. Mas o que nós observamos é que, sim, além de aumentar a expectativa de vida, alguns pacientes podem ganhar 6, 8, até 10 anos de expectativa de vida, mas também melhora bastante a qualidade. Então, quando falamos dos pacientes mais jovens, houve agora uma flexibilização, o que antes tínhamos como um determinado limite de 16 anos, agora baixou para 14, porque havia um temor de que esses pacientes mais jovens tivessem o seu crescimento atrapalhado pela cirurgia, e isso de fato não é verdade. O que atrapalha o desenvolvimento é justamente a manutenção de obesidade. Em relação à questão de cirurgia bariátrica nos pacientes mais idosos, se o paciente tiver condição de se submeter a uma cirurgia do porte da cirurgia bariátrica, ela pode ser conduzida e, nesse caso, a idade seria apenas um número. Ô Eduardo, e esses novos critérios do CFM, ficou mais fácil de realizar a bariátrica? Sem dúvida, doutor Leão. Os pacientes que têm alguma comorbidade mais grave, como por exemplo uma diabetes de difícil controle, uma pressão alta também que já afetou algum órgão, um fígado intensamente gorduroso, que é o que a gente chama de esteatose, quadros articulares como a osteoartrose grave, não precisam mais, para ter a cirurgia indicada, aquele índice de massa corporal de 35, como se falava durante muito tempo. Então, esses pacientes agora, com obesidade no seu quadro mais inicial, obesidade grau 1, têm indicação da cirurgia. Outra pergunta também, Eduardo, é se o paciente, num caso de diabetes extremo, também é indicada a cirurgia e o Conselho Federal de Medicina autoriza? Autoriza e nós temos toda a indicação de realizar esse tipo de procedimento. É o que nós chamamos de cirurgia metabólica, porque o controle da diabetes, nesse caso, inclusive, ele é mais importante do que o controle do peso. A diabetes é uma doença crônica, uma doença muito grave e silenciosa. Então, nós não devemos esperar ela ficar tão grave para corrigi-la. No entanto, quando o paciente tem um quadro de diabetes, sim, mais complicado, também temos a indicação de fazer a sua cirurgia a partir do IMC de 30. A idade também é um fator limite? Não, a idade não limita a cirurgia bariátrica. Durante bastante tempo se imaginava que aquele paciente que era mais idoso, que ele não ia usufruir, que ele não iria suportar a cirurgia. E a cirurgia é muito segura nesses pacientes. Então, quando falamos do paciente idoso, não tem esse limite. Se ele tiver condições de passar por uma cirurgia, ele vai se beneficiar, porque não é somente aumentar a expectativa de vida, e sim também melhorar a qualidade de vida. Uma pergunta aqui que é bastante recorrente de todos os telespectadores é se os planos de saúde são obrigados a cobrir esse tipo de intervenção. Sim. Atualmente, a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela regulamenta que a cirurgia bariátrica ela está indicada para aqueles pacientes que têm obesidade grau 3, ou seja, um IMC acima de 40, ou naqueles que têm um IMC acima de 35 e têm alguma doença relacionada à obesidade. A cirurgia também está autorizada para esses pacientes nesse intervalo de 30 a 35, que é o que nós chamamos de obesidade grau 1, mas quanto à regulamentação dos planos de saúde, esse é o próximo passo que a nossa sociedade está lutando para obter. Eduardo, quem quiser saber mais sobre tudo que falamos aqui, o que deve fazer e onde acessar?
Excelente. Pode me encontrar no site dreduardogodoy.com ou também no Instagram dr.eduardogodoy. Lá tem bastante conteúdo, também várias dúvidas dos nossos pacientes, nossos espectadores aqui. E o mais importante de tudo surgiu alguma dúvida, vamos pesquisar, mas pesquisar através de fontes fidedignas e de profissionais bem habilitados. E você em casa pode nos arguir com mais perguntas que o doutor Eduardo estará pronto para responder. Maravilha, aguardo a pergunta de vocês e a gente sabe que esse momento aqui do programa, ele se estende além disso. Então nós temos esse espaço, mas também podemos nos encontrar no consultório para seguir discutindo. Ao Dr. Leão, nossos agradecimentos aqui pela participação e agradeço bastante sua audiência. Até o nosso próximo encontro para falar mais sobre obesidade e cirurgia bariátrica. Dona Tereza Cristina, então a senhora foi a escolhida pelo programa. E qual é seu sonho? Tirar essas manchas e essas rugas de expressão. Certo. Qual é a sua idade? 51. Eu quero lhe examinar melhor para a gente ver como é que vai ser esse tipo de operação para você, tá ok? Vamos dar uma olhada aqui, doutora Tereza. Realmente a gente vai fazer uma suspensão, um lift nesse rosto. A incisão vai ser aqui pela orelha, na frente um pouquinho e atrás, para levantar todo esse complexo aqui que está caindo, como eu lhe falei. Certo? Aqui, ó, uma ligeira levantada na ponta do nariz, o código de barra, para fazer seu lábio ficar mais glamuroso, entendeu? E fecha o olho um pouquinho, tá vendo? As bolsinhas de gordura e um excesso de pele bem acentuado. Vê, ó, um afastamento da musculatura aqui, a gente vai corrigir isso aqui tudinho, para refazer essa linha da mandíbula, que isso aqui envelhece a pessoa. Isso é um caso bom porque é magrinha, entendeu? A pele obedece bem os levantamentos que nós vamos fazer na musculatura, ok? Ok. Nós vamos ter um resultado muito bom. A senhora já teve alguma doença grave? Não. Não. Que eu saiba, não. Tem problema de pressão? Não, a minha pressão é assim, 11 por 7. Ah, então é ótimo. 12 A glicose por 7. normal. Que eu saiba, eu nunca É. tive problema de taxa, não. Já se operou de alguma coisa? Já. Fez que tipo de cirurgia? Eu já fiz apêndice, já tive 3 partes cesáreas. Cesárea. E fiz uma de cisto. Cisto de ovário. Uhum. Ok. Então, mas não toma medicamento algum? Nenhum. Tem alergia a algum tipo de remédio? Não, porque é tão difícil eu tomar um remédio. Certo. Eu Então nem é sei. completamente sadia. Mas É, nós vamos até onde comprovar eu sei. isso pedindo alguns exames seus. Exame parecer cardiológico, entendeu? Vai para o cardiologista fazer um eletro, talvez uma esteira, certo? Uma prova mesmo para ver se seu coração está funcionando bem. Escolhida dessa semana, Dona Tereza, já está trazendo aí seus exames. Vamos dar uma olhada, ver se está tudo bom. Espero que esteja tudo em ordem. Certo, vamos dar uma olhada aqui. Vamos marcar o dia, entendeu? E deixar tudo certinho, tá, Tereza? Um abraço, até logo.
Então você vê que é uma cirurgia que normalmente não dói muito, apesar de nós tratando seu pescoço, fizemos preenchimento na boca, certo? Dei um lift, não digo bem que é uma rinoplastia, mas fiz um lift no seu nariz, um levantamento no nariz, suspensão de toda a lateral do rosto, as pálpebras e com 15 dias de operada nem parece que você foi operado. Meu nome é Tiago Gondim, eu sou médico dermatologista e estou aqui hoje com uma função importante. Eu vou entrevistar o titular do programa. E então, doutor Emídio Leão, tudo bem? Tudo bem, Tiago. Pronto para a entrevista? Vamos lá. Então vamos lá. A nossa entrevista hoje, ela tem por tema algo que as pessoas gostam muito de falar, que é exatamente a cirurgia de nariz. E a gente sabe que o senhor tem uma experiência muito grande na cirurgia e queríamos saber alguma coisa no que tange aspectos da cirurgia. Então, por exemplo, é possível escolher, doutor Leão, o formato do nariz? É, sim, é possível escolher o formato do nariz. Muito embora o formato do nariz tem que se adaptar ao rosto daquela pessoa. Você pode ter um nariz bonito numa pessoa que tem um rosto anquilino, que não vai combinar com o rosto de um nariz de uma pessoa negroide. Eu tenho uma história que é uma paciente minha, ela foi ao Dr. Pitangui, né, saudosos tempos, e queria fazer uma cirurgia e o Dr. Pitangui não fez, porque ela queria modificar muito o formato do nariz. Então é até comum às vezes as pessoas chegarem e informarem que querem o nariz do Brad Pitt, o nariz da... Como é que é isso, doutor? É muito comum chegar no consultório da gente, a paciente no celular hoje, né, mostrando 4, 5 tipos de nariz e dizendo, eu quero o meu nariz assim. E você vai ver se há uma possibilidade de fazer algo parecido com aquilo, se vai combinar com o rosto dela ou não. Perfeito, então. E qual é o tipo de anestesia? Hoje dá para fazer com anestesia local ou é uma cirurgia ainda de bloco cirúrgico? Eu já fiz muita cirurgia de nariz com anestesia local, mas hoje eu prefiro fazer com a geral, devido à segurança das drogas que a anestesia hoje traz para a gente, entendeu? São bastante seguras e logo que termina o ato cirúrgico, há uma reversão imediata daquilo. O uso de cartilagens intercostais, hoje, é muito usado para fazer cirurgia de nariz, nos casos que a gente precisa fazer uma adição, um nariz pequeno, que você tem que somar cartilagem, modificar essa posição do nariz, aí a gente usa enxertos. Mas no caso que é para tirar, é uma cirurgia bem mais rápida, que a gente pode fazer pelo método fechado. Existe o método aberto, fechado, com enxerto, sem enxerto. Então é uma variação muito grande e o cirurgião tem que ter uma técnica e a experiência para dominar e indicar correto para seus pacientes. O tampão ainda é a parte mais difícil para o paciente? Eu como tenho 50 anos de médico, eu passei por essas fases todas. Hoje a gente não usa tampão, entendeu? O tampão se usava quando, principalmente fazia a parte funcional, onde mexia na parte de septo e havia sangramentos. Então esse tampão era feito para poder parar o sangramento. Mas hoje, com a videocirurgia, você vai pelo vídeo e coagula aquele vaso que está sangrando e fica tudo sequinho, sem sangramento nenhum. Então, tampão é coisa do passado. É coisa já. do passado. Perfeito, então. Como fica a respiração desse paciente após o procedimento? O edema que existe na parte externa, a inchação que fez no nariz, a mesma coisa é feita pela parte interna. Então, o nariz são 2 vias de entrada pelas narinas e essa entrada ela fica estreitada pelo edema. Então, há uma diminuição do fluxo de ar. Então, a respiração ela fica um pouco diminuída, mas o paciente respira quase normal. Perfeito, então. Quando o paciente já tem um problema funcional, então, como é a cirurgia? O senhor falou que antes, quando fazia a cirurgia associada, né, que usava o tampão, então, mas hoje não se usa mais essa associação funcional? Não, usa associação. Uhum. Eu, inclusive, eu não faço a parte funcional.
eu deixo a cargo do dermatologista. Eu acho que cada macaco no seu galho. Aí ele faz a parte dele e eu depois entro e faço a parte estética. Do otorrino, não é isso? O otorrino. O otorrino, perfeito. Eu falei ortopedista, né? Dermatologista. Dermatologista. Eu fiquei com medo agora. É verdade que determinados casos precisam de várias cirurgias para melhorar a estética do nariz? Alguns casos sim, nos casos de reconstruções. Às vezes você pode tirar um tumor tipo um base celular e você tem que fazer uma reconstrução usando a primeira cirurgia da cirurgia plástica, que são as reconstruções com retalhos indianos, onde você usa pele da testa, roda um retalho da região frontal, faz a armação cartilaginosa toda, isso aí deixa durante 15 dias a 3 semanas, para depois seccionar o pedículo e bota essa pele toda em cima, refazendo o nariz, que inclusive a posterior, depois de uns 4, 5 meses, pode ainda pegar algumas cirurgias de refinamento. Mas é muito comum que seja esse tipo de cirurgia utilizado ou é mais a cirurgia estética? Não, a cirurgia estética é a mais importante. Lógico que o sujeito que sabe fazer a reconstrução, ele vai trabalhar na estética com muito mais facilidade. Com mais facilidade. Uma pergunta que os meus pacientes também me fazem muito com quaisquer procedimentos hoje está todo mundo querendo malhar, né? Todo mundo fazendo exercício. Quando se volta a fazer exercício? Eu libero numa rinoplastia normal com 10 dias, desde que seja feito dentro da academia. No sol é que não pode, e que não bata com o peso do nariz. Obviamente, então não dá para fazer MMA, não dá para fazer luta de solo, né? Não dá de jeito nenhum. Então, esse exercício físico com 10 dias, pode ser a musculação, pode ser o crossfit? Pode ser, qualquer exercício, entendeu? Desde que não se exponha ao sol. Ok. E qual é a melhor posição para dormir nos primeiros dias? A gente tem também no transplante capilar lá a posição ideal. Então, qual é a posição? Existe uma posição ideal para a cirurgia? Dorsal. Sim. Porque no início, normalmente, a maioria das cirurgias, a gente faz a fratura, que a gente chama de osteotomia nasal. E se coloca tipo um gesso, que é um negócio chamado aquaplastia, que imobiliza aquela fratura. E retira-se em torno de 1 semana. Quando retira o aquaplastia, essa fratura ela ainda não está consolidada. E qualquer pancada ou qualquer movimento mais brusco em cima dela pode desviar. Então, os primeiros 30 dias tem que ter bastante cuidado. Mas é comum que o paciente machuque no pós-operatório? Já aconteceu algumas vezes, principalmente quando vão falar com a paciente que dá aqueles 2 beijinhos, aperta a mão, aí na passada bate o nariz, entendeu? Né? Como eu já fiz bastante nariz na minha vida, eu acho que já teve uns 30 casos desses no meu currículo. Eu acho que a amizade vai embora na hora do... Vai embora. A rinoplastia, ela deixa cicatriz? Já que o nariz é o centro do rosto e parece ser a porta do nosso cartão postal, né? Ela deixa cicatriz? A rinoplastia, existe 2 tipos, como eu lhe falei. A fechada, onde as incisões são todas internas, e a aberta, onde você tem uma incisão muito pequena aqui na columela e levanta todo o nariz. Eu diria que cicatrizes inaparentes. Sim, então é perfeitamente aceitável. Perfeitamente disfarçada. Em quanto tempo vemos o resultado da rinoplastia? Em 1 ano. É o tempo para que o nariz, vamos dizer assim, desinche. Mas depois de 2 meses você já tem o resultado mais ou menos como ele vai ficar. O paciente, ele entendendo isso, ele espera bem, ele fica confortável ou fica sempre naquela expectativa do resultado? Quando é que o resultado aparece? O resultado, quando é bom, ele aparece logo nos 2 meses. Mas o nariz é a cirurgia onde a gente tem o maior índice de reoperação. Certo? Quem opera bem tem um índice mais ou menos na faixa de 8% de reoperação. Por quê? Qualquer diferença, às vezes até milimétrica, a paciente fica se queixando e a gente pode intervir depois para que faça essa correção. Essa queixa é puramente estética ou chega a ser funcional também? Não, é mais estética, entendeu? Mais estética. É mais estética. E é mais daqueles pacientes que têm casos mais difíceis, obviamente. Aqueles pacientes que querem mudar forma, mudar muito forma, é isso mesmo? Não, eu digo que quando eu entro numa cirurgia que vou achar que ela é fácil, às vezes eu posso até retocar ela depois, mas se eu achar que ela é difícil, a gente vai prevenir de muito mais cuidado e essa reoperação ela é em menor escala. Perfeito, maravilha. O resultado é definitivo ou a cartilagem vence? Não, o resultado é definitivo, entendeu? A não ser que
tenha um desvio de septo bastante grande e não tenha sido tratado, depois aquele septo pode levar o nariz para ter, a gente chama laterorrino, puxa ele para um lado mais do que para outro. Tá bom. Maravilha, doutor Leão. Então, pacientes querendo encontrar o doutor Leão em Recife, como é que faz? Pela rede social, Manuel Emílio Leão. Tá bom, então nós conversamos aqui com o doutor Leão sobre a rinoplastia, procedimento que se fala muito hoje, procedimento bastante utilizado e como vimos, temos aqui um especialista que manda muito bem e que pode ajudar quem está precisando do procedimento. Muito obrigado, doutor Leão.